Aproveitamos já a oportunidade para convidar a compor a mesa o colega policial civil Amintas, candidato pelo PSOL. Amintas, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer recebê-lo aqui nessa sabatina que o Simpol promove. Você, como colega de carreira, poderá discorrer sobre a valorização da carreira policial civil, sobre o engajamento do seu partido e da sua coligação, que inclusive seria bom você colocar aqui a todos, na aprovação da emenda à MPV 650. Faça bom uso da palavra, você terá 10 minutos e ao final será feita uma pergunta. Obrigado, obrigado ao Simpol. Eu fui um dos que a gente lutou para que isso ocorresse, esse encontro. O ideal era uma sabatina, mas devido ao tempo, porque afinal de contas vocês estavam muito mais interessados em falar com a gente do que ouvir. Para ouvir a gente, as visitas nas delegacias, a visita nas unidades. E vou começar pelo fim. Ainda há tempo da mobilização de colegas, ajudando colegas que confiam em um colega para representar a nós todos lá na Câmara Federal. A principal questão, como tem ouvido nos colegas, poxa, mas num partido pequeno, você sai pela primeira vez da federal, e aí a resposta não poderia ser outra. A coerência daquilo que a gente sempre discutiu. Nosso lugar de luta é lá na Câmara Federal, é lá no Congresso, com os deputados federais e senadores. Para distrital tem para todo gosto dentro da própria categoria. Agora, vou começar também, não poderia deixar de ser, falando da questão do partido. É um partido pequeno, nós temos 14 candidatos à federal, 47 candidatos à distrital, que também faz essa dobradinha, esse jogo com os federais. Tá? É uma tática que o partido lançou dessa vez, e atendendo a pedidos de colegas, e atendendo também a proposta do partido, Amintas, saia, porque se um de vocês não sai candidato, e aí eu estou falando de EPAs, não estou falando da outra carreira, mas estou falando de perito também, se um de vocês da carreira não sai candidato, pessoas saem candidatos que têm a cara de pau de ir na instituição pedir o voto de vocês. E pessoas do tipo que façamos umas perguntas. Aonde estavam os representantes da outra carreira? Aonde estavam aqueles que se atrevem a se auto-intitular nossos inimigos? Os nossos colegas requisitados, os nossos colegas assessores. Por exemplo, quando se discutiu prerrogativas da carreira de delegado. Eu acho que o Simpol sabe, aliás, tenho certeza que ele sabe, em abril foi editado um decreto dando algumas prerrogativas, não vamos chamar de regalias, para, por exemplo, um delegado antigão tirar plantão só se ele não tiver um mais novo. Tira plantão se quiser, participa de operação se quiser. A famosa inamovibilidade de delegados terá que ser motivada, justificada. Onde estavam os nossos requisitados, os nossos colegas, os agregados das secretarias, ou os grandes secretários, a começar pelo de segurança, os nossos delegados, que isso não foi estendido à categoria. Ou quem faz investigação é só o delegado? Ou melhor, é o delegado que faz investigação? Então, quer dizer, estamos aqui, temos que lutar pela categoria. Agora, não vai ser nem com um sindicalista que não tem vínculo conosco e nem com um de outra categoria. Em nome de propostas, o que a gente defende? Nós estamos todo dia ali, nessa luta. Não dá para ter tratamento desigual dentro de uma mesma instituição. Porque, embora duas carreiras, eles pertencem a uma mesma instituição. Mas também não dá para ter tratamento desigual num fundo constitucional, por exemplo. Já foi dito aqui que o fundo, além de ser princípio para a segurança pública, mais atende à saúde e à educação. Ora, a gente tem algumas coisinhas simples para dizer. Por que que algumas instituições, com o próprio dinheiro do fundo,
tem um vale alimentação de R$800. Tem ajuda disso, ajuda daquilo outro. Nós temos gratificação de movimentação. Você trabalha numa unidade, mora numa outra satélite. Você tem lá 12,5% de gratificação por isso. Você pega uma instituição da Secretaria de Segurança que tem um plano de saúde de R$1.100. Você, famoso adicional noturno. Eu não vou ficar aqui, como às vezes alguns colegas, poxa, mas é subsídio, eles não. Olha, a Câmara Federal é para discutir leis, propor leis, mas também para mudar as leis. E outra, entendo, não sou nenhum jurista, mas verbas indenizatórias. Órgãos da mesma instituição, na mesma secretaria, tem verbas indenizatórias diferentes da nossa, ou tem verbas que não temos. Ainda a famigerada questão dos PAPs. É como eu digo, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Desagradar até colegas ou ex-professores peritos, não é essa discussão sem pé, sem nem cabeça, se PAP é perito ou não, porque o perito diz o que foi roubado, o quanto custa. Mas o PAP diz quem foi que botou o dedo ali, então, portanto, de quem é a autoria. Eu não vejo nenhuma diferença entre um relatório e um outro, ou um laudo e outro. Os PAPs não querem se juntar, querem transpor de carreira inconstitucional. Não, lá no Congresso você vai discutir o que é inconstitucional e mudar. Olha, quantas PECs temos? Quantas foram aprovadas? Mas não é... Os PAPs não querem se juntar a peritos. Não queremos extinguir o II para transformar um grande C. Os PAPs querem o reconhecimento e um salário digno para aquilo que fazem. Agora, há necessidade de desagradar alguns, assim como a outra carreira também, que qualquer coisinha vem com essa história de limite. Nós não queremos salário de delegado. Nós queremos salário digno de um escrivão, de um agente. Afinal de contas, quem faz aquela análise que lá no governo federal ou no governo local, aonde se tem carreiras típicas de estados, carreiras regulamentadoras, como a GEFIS, a ANAC, a ANEEL, a Anatel, quem faz aquele trabalho que lá é um analista, e tem um analista fim, tem um analista meio, lá ele é analista. Aqui a gente faz a mesma coisa, por que somos agentes? Então, é uma posição que temos que discutir. Agora, um mandato tem recursos para contratar consultorias. O sindicato é pobre, um mandato não. Um mandato, o deputado tem à disposição os seus analistas para elaborar projetos, para elaborar seminários, para debater, para contratar consultorias. E é aí que nós temos que discutir qual é a nossa atribuição. Queremos um nível superior? Sim. Mas antes temos, ou depois, e que fosse juntos, discutissem a questão das nossas atribuições. Ainda tempo até que está bom, né? Para quem fala muito. Nós temos uma situação clássica. Vamos fazer uma análise, vamos chamar um seminário, e sindicato é para isso, mandato é para isso, e definir o que queremos. Agora, não dá para a gente continuar sendo genéricos e, de novo, desagradar um ou dois colegas. Temos que ter lados. Não dá para ser motorista de perito, motorista de delegado, batedor de carimbo em institutos por aí, ou na direção geral. A questão de que, aliás, o sindicato colocou desde o início, coligação. O PSOL é um dos poucos partidos colegiado, não tem dono dos 14 candidatos e não tem os 24 que poderíamos ter, porque a gente sempre primou por uma coisa agora que vale para todos, para cada 2 homens e uma mulher. E a gente entende a dificuldade que é a mulher de ter uma vida de trabalho, uma vida de casa, ainda ir para a militância política. Então, lançamos 14 candidatos. Lá não tem dono. Tem 14 de toda a diversidade que vocês possam imaginar. Aliás, é chamado o Partido das Causas Polêmicas, porque, sim, lá tem jornalistas, lá tem microempresários, lá tem sindicalistas, mas lá tem evangélicos. É um partido pequeno. E aí, sim, Gaúcho, Rincon, é perigoso você votar num colega
e transferir o voto para aqueles que às vezes até faz questão de se intitular nossos inimigos. A coligação ou alianças é muito importante, porque você vota num colega e vai eleger um de nossos inimigos. Eu acho que é melhor deixar que você está ansioso aí para fazer perguntas e esse restinho que seja para as perguntas. Ok, Amintas. O Simpol gostaria de saber qual a sua posição a respeito da carreira única e de que forma você pensa as atribuições da nossa carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. De que forma você pretende alterar essas atribuições que hoje são definidas por meio do regimento interno em decreto do governador? Bem, a gente se propõe a sair candidato, a gente precisa de deputados, é para fazer lei. Porque decreto está segundo a conveniência do momento ou do governador de plantão. E aí, como esse famigerado decreto dá prerrogativa para delegados. A carreira única como qualquer sindicalista, e a minha base é sindical, fui diretor de sindicatos bancários durante 2 mandatos, 19 anos como bancário, é a questão da estagnação da carreira. Nós temos aqui o quê? Um único nível, se quiser chamar de classe 1, 2, 3, 4. A carreira é uma forma de valorizar o crescimento profissional e, sobretudo, quem investe. Investe na sua formação continuada. As outras carreiras, como a carreira de saúde, a carreira de educação, se você faz não só a carreira única, como é lá, mas se você faz uma especialização, você tem 15%. Um mestrado 20% e um doutorado 25%. Não importa se você fez com seus recursos próprios ou até com recursos da instituição, e você é liberado do ponto para fazer essa especialização. Então, a carreira única é para que se evite uma estagnação e que promova aquela palavrinha que, principalmente na atual gestão, se tornou, não mais do que demagógica, se tornou uma pieguice, que é meritocracia. Meritocracia se faz com critérios definidos, claros, e a questão de atribuição é básico. Deputado não tem, e principalmente representante da categoria, tem que promover o debate e em seminário definir. Mas é muito simples. Nós somos carreiras típicas de Estado. Continuo dizendo, não há nenhuma diferença no nosso relatório, na nossa investigação, de um trabalho também de análise feito lá por um membro dessas carreiras típicas de Estado, que são os analistas. E lá se tem um patamar onde ele vai galgar, sim, por meritocracia. Mas ele já começa como analista. E não é batedor de carimbo. Ah, mas não tem. Eu sempre me recusei a carregar saco de CD nas costas. Pergunta se um auditor da Receita Federal ou um auditor da AGFIS, ele carrega um CD. Ele faz o seu trabalho, arranja estivadores, sem nenhum demérito ao trabalho dos estivadores. Se não tem uma carreira de nível básico, uma carreira administrativa, como nas agências reguladoras existe, exceto a do GDF, contrata-se para se fazer. Então, você só valoriza se impondo, embora a gente sabe que isso tem um custo. Hoje você está numa delegacia, amanhã você está no outro extremo. Ok, muito obrigado, Amintas, por ter comparecido à nossa sabatina. Amintas também assinará agora e receberá a pauta de reivindicações da categoria policial.